Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos, aqui neste domingo, dia 11 de junho. Galera, vamos fazer aqui um vídeo especial para vocês aqui falando de por que o Bitcoin não vai chegar a 12K, né galera? A não ser que caiu um terremoto, fazer uma bomba nuclear aí tudo bem, tá? Tirando isso, galera, a gente vai mostrar aqui para vocês aqui por que a tendência é do Bitcoin não chegar a 12K e nem perto disso, tá? Nem chegar ali naqueles níveis de 14, 15 e a gente vai mostrar aqui, explicar para vocês o porquê que isso tende a não acontecer, para vocês verem como é que o mercado é regulado, tá? Pelos grandes investidores. Tem a manipulação? Tem. Mas também tem os investidores que regulam isso. Quem coloca um dinheiro alto em determinado ativo, ele não quer que esse ativo caia demais, tá? Ok? A proteção dele, a segurança dele é que esse ativo ele se mantenha estável ou vá para cima, tá? Então o que acontece? Ele não vai deixar que os pequenos investidores comprem isso e também atrapalhe, vamos dizer assim, o próximo ciclo, tá ok? E vamos explicar aqui, galera, passo a passo para você entender aqui em três explicações aqui para você entender basicamente, né? Esse sonho que muita gente está achando que vai cair a 12K, 12K a gente falou, galera, a tendência do Bitcoin é alta, tá? Tá tudo sendo forçado para o Bitcoin cair, mas a tendência dele é buscar valores mais altos, até porque estamos aí batendo na porta do halving, tá? Daqui a pouco estamos aí chegando, quem sabe, na alta do mercado. A gente não sabe, pode ser ainda ano que vem, final no caso do ano que vem, a gente pode estar começando a ter uma alta do mercado. E a gente não pode esperar que o Bitcoin vá a valores muito menores do que estava no ano passado, que era o ano de baixa, né? E isso a gente vai mostrar aqui, galera. Vocês acompanham um gráfico aqui a longo prazo para vocês poderem ver como é que é isso, tá? A gente poder explicar aqui direitinho como acontece isso, tá? Então vamos aqui rapidinho ao primeiro slide aqui para a gente poder ver. Primeiro slide não, é a explicação aqui no Paint, mas é assim mesmo, galera. Bitcoin nesse exato momento, arredondei, tá, galera? Bitcoin, por exemplo, nesse exato momento, ele está a 26 mil dólares, tá? Então o que acontece? 26 mil dólares. Para ele chegar aos 12K, ele teria que cair hoje 14 mil dólares, tá? Então daria em média ali, ele teria que perder a metade do seu valor hoje, né? Então teria que perder 50% ali que ele teria que ter, tá? Então o que acontece? Os grandes investidores, eles compraram em 16K, tá? Botei uma média, tá? Que o Bitcoin chegou a bater ali, quando ele desceu depois da quebra da FTX, ele chegou a bater ali 15.500, 15.600, mais ou menos ali, tinha redonda, né? Não dá para falar os valores aqui especificados, mas ele bateu ali. Quando ele parou, galera, é muito interessante vocês entenderem isso. Quando ele parou ali, ficou um tempo, os investidores começaram a entrar pesado. Falou aqui, ó, aqui é o limite, aqui é a baixa dele desse ano, a maior baixa dele, o fundo dele na baixa de 2022 vai ser isso. Ah, mas o fundo dele pode ser maior em 2023. Não, galera. A baixa dele, ele vai ser uma vez no ano, tá? Uma vez naquele ciclo, onde vai ser o fundo dele, tá? E ele bateu o fundo naquele momento. E o que acontece? Se você esperar que o Bitcoin agora, né, não que naquele momento se ele viesse, que ele estava nos 15, 16K ali, ele viesse buscar os 12K, era uma coisa, ele estava no ano de baixa, ele estava descendo, tá? Depois disso ele subiu. O que acontece agora? Se o Bitcoin chegar agora a 12K, ele passa a não ser escasso, tá? Aí tem muita gente que vai associar isso, a escassez, ao número de moedas que ele tem. Ah, mas o Bitcoin tem um número fixo de moeda, isso já é escasso. Não, galera. O que é escassez que eu quero dizer é quando muitas pessoas também passam a ter grandes quantidades desse token, independente do número do Bitcoin. A quantidade de bitcoins estarem na mão de muitas pessoas, mas ele está num certo número de pessoas. Uma quantidade de pessoas tem o Bitcoin hoje. A maioria, por exemplo, acho que a gente fala de sardinha, elas não têm Bitcoin. Elas estão apostando em outras altcoins, estão em meme coin. Ela não vai comprar ali meia dúzia de satoshi de Bitcoin. Agora, se você fizer o Bitcoin cair a 12K, a 12 mil dólares, vai acontecer o quê? O efeito da sardinha entrar. Por quê? Tem desde de dezembro, vamos dizer assim, aquele pessoal que acredita nos 12K tá ali preparando o carro para vender, tá com a casa engatilhada para vender, tá com o empréstimo do banco pronto para pedir. Então assim, é só esperar. Chegou aqui a 13, 14 mil, vai ter gente fazendo empréstimo, vai ter entrando de cabeça, vendendo a sogra, tá? Para poder comprar o Bitcoin. E o que acontece? Ele deixa de ser escasso nesse momento.
tá? Porque muitas pessoas vão ter o Bitcoin. E vai ter, lógico, a pessoa às vezes está pedindo empréstimo, ela não vai ter um Bitcoin completo, tá? Mas ela vai ter 1.000 Bitcoin, tá? 6 mil dólares de Bitcoin. Uma coisa que para uma pessoa ali, uma sardinha, não passa na cabeça dela, tá? Então isso vai gerar ele não ter escassez. E qual é o problema na frente, galera? O problema na frente é o seguinte: muitas pessoas que estiver comprando, vamos supor, a 12K, vai acontecer que isso, vamos supor que seja no segundo semestre de 2023. Já estamos entrando em 2024, próximo da alta. E aí vai ter um montão de gente que comprou a 12K. Aí o Bitcoin começa a subir, subir, subir. Quando o Bitcoin, vamos supor, chegar a 24 mil dólares, lá em um exemplo, né? Ele desceu a 12K, estou dando um exemplo aqui fictício, esse ano. Aí chegando ano que vem, 2024 já, ele vai, chega a 24 mil dólares, aí é um despejo maciço das pessoas que compraram a 12K. Imagine o Bitcoin próximo da alta, tendo que voltar de novo a 15, 16 mil. Isso inviabiliza uma grande alta do Bitcoin na frente, tá? Porque vai ter muita gente que pagou barato. E aí depois, quem é que vai ter para entrar para pagar mais caro no Bitcoin, tá? Isso é uma jogada no mercado que existe. Outro ponto que a gente vai passar aqui agora é justamente isso. Temos aqui a maior baixa nos ciclos, tá? Vamos comparar aqui o ciclo anterior e esse ciclo atual, né? O ciclo anterior foi ali depois de 2017, que foi a alta do Bitcoin, e no ciclo atual foi aqui 2021, tá? Então o que nós tivemos? Tivemos a maior baixa, tô arredondando, tá, galera? Aqui em 13, foi 3.400 e pouco, mas vamos lá. Foi em 3.500 dólares. Isso foi a maior baixa que ele bateu no comecinho de 2019, tá? Depois disso, o Bitcoin subiu, tá? Ele foi ali e bateu 11K. Quando depois ele desceu de novo ali, já final de 2019, comecinho de 2020, que ele teve uma outra descida, que ele teve uma queda, ele chegou a 5K. Veja que ele não buscou valores menores que o valor do fundo dele, que tinha sido. Quando ele veio fundando, tá? Esses 3K aqui, ele veio caindo, 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 chegou ali, depois ele subiu, tá? Depois disso, ele não atingiu, ou seja, ele atingiu ali 1,5 acima, 1.000 dólares, né? 1.500 dólares acima do maior fundo dele que tinha sido ali no ano passado, tá? No ano passado, no caso ali de 2019. E aqui, o que acontece no nosso ciclo atual? A mesma coisa. Ele foi caindo, 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 caindo e chegou o quê? A 15.500 dólares, tá? Quando ele bateu ali. Depois ele subiu, ficou ali dezembro praticamente todo, né? A 16.500, oscilando, 300, 500 ali. E chegamos ao quê? A 31K, que ele chegou ali a bater com praticamente 31 mil dólares. Depois de 31 mil dólares, agora ele deu recuo, tá? E esse recuo agora no momento está em torno de 25.500 dólares, que a gente pode ver aqui, um pouquinho mais, mas arredondando, 25.769, beleza? Ele está aqui, ou seja, ele teve o fundo dele, subiu, tá? E depois ele está descendo. O fundo dele nesse momento é 25.500, pode não ser, pode ser menos, porque ele bateu a alta dele de 35, ele subiu, né? Buscou ali uma alta ali e voltou a descer. O mesmo movimento que ele fez no ciclo anterior. Só que veja o seguinte, ele está em 25 mil, ele pode cair mais? Pode cair mais. Mas se você for acompanhar o ciclo anterior, certamente ele pode chegar, quem sabe aqui, a 20 mil dólares, 18 mil dólares, um exemplo, né, fictício. Mas veja que ele dificilmente, né, ele vai alcançar de novo o fundo dele que foi no ano passado, tá? E isso daqui que eu tô botando uma coisa fictícia. E ainda mais ele buscar os 12K, que seria abaixo dos 15.500. A mesma coisa aqui, ele não conseguir mais descer abaixo de 3.500 depois disso. Ele desceu, mas ele não chegou abaixo de 3.500 depois que ele subiu e voltou a descer. A mesma coisa aqui, ele subiu e desceu. Agora, ele está se lateralizando bem em 25.500. Talvez ele esteja aqui mostrando que esse fundo de regresso dele, que nele fez no ciclo anterior, é mais ou menos nessa faixa. Variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas não muito abaixo disso. Então, ele vai ficar ainda longe do fundo que ele teve em 2022, tá? E terminando aqui, galera, a gente tem outras coisas que os próprios investidores e mineradores não querem. Há uma projeção que a gente atinja em 2025 150K a 200K. Pode ser mais, pode ser um pouquinho menos, mas é lógico ficar acima dos 67, 69 mil dólares que ele atingiu em 2021, tá? Então o que acontece? Para ele atingir essas altas aqui,
tá? Ele precisa sim que o Bitcoin esteja nos anos anteriores, após o ano de baixa, lógico, ele esteja com valores mais altos, que o Bitcoin ele sempre vai fazer o quê? Ele vai fazer topos mais altos, a cada ciclo de alta ele vai ter valores mais altos, mas também nos ciclos de baixas ele vai ter fundos mais altos. Os fundos mais altos é justamente isso daqui, que a gente mostrou aqui agora. Ele teve um fundo de 13.500 em 2019, no ciclo anterior. Já no ciclo atual, o fundo dele foi 15.500, tá? O que a gente pode esperar, talvez, quem sabe, dando uma data fictícia, que 2026 seja o ano de fundo dele, né? O que acontece? O ano de fundo dele em 2026, talvez o maior fundo dele seja 30 mil dólares, seja 40 mil dólares. Porque no próximo ciclo, talvez o Bitcoin queira buscar 300 mil dólares, 400 mil dólares. Então, ele vai buscar fundos mais altos. E isso daqui é uma tendência, galera, do Bitcoin. Não adianta você querer que ele busque um valor do ciclo retrasado e depois ele busque um valor de alta de valores bem superiores. Não é assim também. O Bitcoin não dá uma foguetada, que nem você pensa assim. Ele vem valorizando já com o tempo anterior, tá? Alguns meses, 6 meses, 8 meses, ele já começa a apontar que ali ele vai começar a alta dele, tá? Então aqui fica claro que vai acontecer isso daqui, ó. Os mineradores e os investidores também, eles compraram ali a 15.500, a 16.500, foram os investidores. Então, para eles não é interesse que haja um recuo. E os mineradores também, galera. Os mineradores têm gastos. Gastos com equipamentos que estão lá caríssimos, que eles compram lá, equipamentos que danificam, eles têm que repor, tá? Contas de luz alta que eles pagam, energia elétrica, né? A gente não tá falando aqui de minerador gatonete não, tá, galera? Tá falando de minerador que trabalha mesmo, que tá pagando ali as contas para minerar o Bitcoin. Então, muitas vezes, esse minerador ele tá pagando 20 mil por mês, o cara já sofreu no ano anterior de baixa, ele já se prepara nisso, né? Que no ano de baixa ele vai pagar talvez mais alto, né? Ele vai subsidiar, essa não é verdade. Ele tá pagando mais caro, né? Para minerar o Bitcoin do que o Bitcoin vai estar valendo naquele momento. Mas ele está pensando nisso a longo prazo. O que não pode acontecer, que ele vai ter um prejuízo, é que se ele ficar 1, 2, 3 anos minerando algo, tendo prejuízo. Depois do ano da alta ali, mesmo que ele consiga ter lucro, o lucro dele vai ser irrisório. Tá? Ah, mas o Bitcoin foi a 100, 150 mil, mas o cara ficou tendo prejuízo durante 3 anos. Tá? Para ele ter lucro em 1 mês, 2 meses. Isso daqui é interessante. Outro aqui que a gente vê aqui, que isso daqui é totalmente gerenciado por grandes investidores e mineradores, né? Para justamente não fazer o Bitcoin cair tanto. Eu dei um exemplo aqui de um carro comprado, cara. Você vai lá, vamos ver um exemplo aqui. Você comprou um carro, botei aqui em reais, né? Você comprou um carro na concessionária, zerinho lá, a 80 mil dólares. Né? Tá difícil de encontrar, 80 mil reais, né? Tá difícil de encontrar isso daqui, mas eu botei aqui feitiço, né? A 80 mil reais. Então foi lá e comprou esse carro, tá? O que acontece? Você pode chegar e vender esse carro aqui, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, ele pode estar valendo 85 mil reais, né? Mas na concessionária ele aumentou, teve a inflação, alguma coisa, passou para 90, 95, você está com o teu carro usado aqui, mas está valendo 85 mil já, porque ele teve uma valorização no mercado e aí o teu usado também vai valorizar. Embaixo, 75 mil seria aquela oscilação. Você comprou o teu carro hoje e daqui a uma semana você não gostou do carro, daqui a 15 dias você não gostou do carro e quer vender. Tá? Não teve nenhuma inflação no mercado, não teve nenhuma alta na tabela da concessionária. O que acontece? Você vai querer vender teu carro, tu vai vender por 75. Por quê? Porque ele zero está custando 80 mil dólares, 80 mil reais, né? Ele zero na concessionária. E a partir do momento que você comprou ele zero e tirou da concessionária, ele já perdeu o valor. Então, automaticamente aqui, você compraria por 80 e venderia por 75. Beleza. É uma margem de erro que você tem. Agora, vamos supor a promoção do Bitcoin que ele cai agora a 12 mil dólares. Que haja uma promoção relâmpago da concessionária e esse carro de 80 mil reais passa a ser vendido durante 15 dias numa super promoção a 60 mil reais. O que acontece para você que comprou esse carro a 80 mil reais? Tá? Você não consegue mais ele vender nunca, nem a 75 mil. Porque o preço desse carro caiu a 60. Então entenda o seguinte, quem comprou esse carro a 60 na concessionária, na semana seguinte, o carro desse cara que está valendo 55. Ou seja, você que pagou uns dias antes dessa promoção 80 mil reais, você vai ter que estar vendendo o teu carro no barato a 55 mil reais. Olha só a perda que você tem. E mesmo que haja uma alta na tabela aqui, e esse carro depois da promoção vá a 90 mil,
você não consegue ver, porque quem comprou esse carro a 60 mil vai estar vendendo no máximo esse carro a 65 a 70 mil. Veja que você vai estar tendo prejuízo. Então, o que acontece? Vai ser autorregulado. A própria concessionária ela não faz isso. Porque se ela vender esse carro de 80, ela desabar para 60 mil, ela cair muito, tá? A margem de desconto pode ter. De 80 mil ele vender aqui por 76, 75, 78. Mas se ele fizer que isso daqui caia muito e ele mesmo venda 60 mil reais, o que acontece? Depois de acabar a promoção, esse carro aqui vai ficar simplesmente parado na concessionária. Eles não vão vender mais esse carro porque eles fizeram uma super promoção, fizeram o preço baixar demais. E o que acontece? Não existe mais escassez. Um montão de gente entrou comprando esse carro aqui a 60 mil reais. Ou seja, o cara vai olhar aqui, pô, voltou o preço da tabela na concessionária a 80, mas eu encontro esse carro aqui a 60 mil, a 55 na rua, zerado praticamente, né? Porque saiu das concessionárias. Vai ter gente vendendo o carro ali a 65, a 70 mil. O cara comprou nessa semana a 60 e o carro do cara vai hipervalorizar. Diferente daqui, que o cara só valorizaria se a tabela aumentasse. Aqui não. Como ele vendeu mais barato, quem comprou nesse preço aqui vai ter o poder de vender bem mais caro, porque o carro do cara vai estar novo, tá? Vai estar quase igual ao da concessionária. Ele vai valer menos que da concessionária, mas a concessionária vai ter o carro dela travado, ela não vende mais o carro dela zero, porque vai ter bastante carro na rua, semi-zerado, vamos dizer assim, vendendo a 60 mil, 65 mil, tá? O prejuízo vai ser da concessionária e o prejuízo vai ser desse investidor que pagou mais. E aqui, vamos dizer, seria sardinhagem se dando bem. Você acha que o mercado ele vai deixar que isso aconteça? Não acontece, galera. E por último, até esqueci que eu ia fazer uma amostragem aqui, é ficar atento a esse movimento. Galera, tudo que sobe ou tudo que desce, ele tem um parâmetro que se chama lateralização. Quando lateraliza é que é o momento. Por exemplo, você tem aqui um ativo que ele vem caindo, 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 e ele vai e faz isso. Sobe, sobe aqui e faz essa lateralização. Isso daqui, galera, já basicamente precifica o quê? Opa, esse projeto acabou a queda dele constante. A queda dele que estava ali parecendo ser infinita, parou. Então é nesse momento que os grandes investidores entram. Eles veem uma queda e vê que essa queda parou e começou a lateralizar. É o que aconteceu basicamente ano passado. Quando teve depois da quebra do FTX, veio caindo, o Bitcoin já vinha caindo antes, e ele começou a lateralizar. Quando ele saiu de 15.500 e ficou a 16 mil, basicamente o mês todinho de dezembro, galera, os investidores entraram pesado, falou, agora não cai mais, tá? Por quê? Ele lateralizou, parou a queda, interrompeu. Então saberiam que não cairiam mais. A mesma coisa, galera, é quando o negócio aqui, ele faz o quê? Ele faz o movimento contrário, tá? Quando esse movimento aqui é o contrário, você tá aqui, ó. Tá aqui e começa a subir, 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 subir e começa a lateralizar. Esse é o momento aqui que muitas pessoas vendem. Por isso que muitas vezes não tem uma alta infinita. Você subiu, o cara comprou aqui embaixo, subiu, 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 lateralizou. Quando lateraliza muito no ativo que está subindo, aí você já faz ao contrário. Aqui a tendência é o quê? Aqui a tendência é subir. Ele desceu, lateralizou. A tendência agora é subir, não é descer mais. E aqui também tem essa tendência. Subiu, subiu, subiu. Lateralizou por muito tempo, a tendência é cair. Por quê? Você espera, lateralizou muito aqui, os investidores entram. Opa, não vai cair mais, vou entrar aqui. Aqui é o ponto de entrada. E sobe. Por quê? Muita gente entrou, porque observou que aquele momento era de entrada, entrou dinheiro, grandes investidores entraram, compraram o ativo e ele vai fazer o quê? Subir, porque tem uma alta demanda de compradores naquele projeto. E aqui é a mesma coisa, você está subindo, subindo, subindo. Lateralizou, o cara fala assim, cara, já fiz meu lucro. Está lateralizando, não está com um cara que vai subir mais, vou vender. E aí o que acontece? Alta concentração de vendedores, o projeto cai, tá? Então fica atento a essas dicas aí, galera, e não fique nessa fantasia de 12K, tá? Como eu falei, ele está lateralizando, tá? Caiu, lateralizou. Então o momento é o que a gente fala? Lateralizou aqui que já está 25 mil e pouco há muito tempo, tendência de alta. É lógico que a gente ainda vai ter porrada pela frente aí, tá? Porrada de SEC, porrada de Fed, tudo bem. Mas o que eu te falei assim, ele ainda está no momento 2 aqui, no momento 2 do coisa aqui, ele está no momento 2. Ele desceu dos 31,25. Isso não quer dizer que ele não possa descer mais. Possa buscar ainda até 20 mil dólares,
mas ele não vai buscar o seu fundo do ano passado e muito menos os 12K, que é abaixo do fundo, tá? Ele nem deve chegar perto do fundo que ele teve ano passado, ainda mais perto dos 12K.